Encaminha. Encaminha pro grupo. Fala aí, Davizão. Porra, que honra, hein? Tamo junto. E aí, boa noite, galera. Só ajeitar aqui um... É? Não sei se vai colocar mesmo. Pera aí, só um segundo. Digita. Acho que você precisa estar online. Boa noite. Bom, super feliz aqui de estar com vocês. Espero poder passar um pouquinho aqui desse conteúdo, tá? Que eu queria falar do Exocad, né? E a importância dele aqui na prótese odontológica digital, tá? Então, essa é a primeira live de 10 aí. A gente vai ter uma minissérie praticamente aí. Então, eu quero passar aí um conteúdo a cada dia aí para vocês, tá? Então, essa é a primeira de 10, beleza? Então, a gente chama de semana de aquecimento, tá bom? Esses 10 dias, pra gente estar trocando informações, muito conteúdo aí, e o nome aí da nossa jornada aí vai ser aquecimento ExoBoost, tá? Achei legal aí o termo aí, que é um boost de impulsionar mesmo, né? E o Exocad. Então vai ser o ExoBoost, essa jornada aí, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius de Carvalho Silveira e a minha ideia aqui, o meu perfil é passar para vocês aí TPDs, né, que querem dominar o Exocad, tá? Então, eu ensino vocês a dominar o Exocad aí, ser um profissional disputado no mercado, tá bom? E antes de mais nada aqui, antes de a gente começar, eu queria passar, eu vou deixar um link aqui, tá, na bio, para um convite, tá? Não esquece de acessar aí para você ter acesso ao grupo do WhatsApp, e lá eu vou passar todas as informações aí para vocês, beleza? Então, vamos começar aí o conteúdo. Acho que a galera já deu tempo de entrar aí, tá? Só vou tomar água aqui. Beleza. Então vamos lá. Bom, queria ver com vocês aí qual que é a ideia, se vocês sabem o que é o Exocad, tá? Para muitos aí, o Exocad é um software já bem conhecido, né? A empresa em si. Mas como é a primeira live, tá? Eu não sei se todo mundo tem consciência do que é o software e o programa e a empresa. Então, eu vou estar passando aqui para a gente para eu passar um pouquinho essa questão aí para quem não conhece a Exocad, tá? Então, a Exocad é uma empresa alemã, beleza? Ela é uma empresa que ela desenvolve softwares, tá? Ela foi fundada em 2010 e o foco da Exocad, quando ela foi fundada, foi exatamente atender a galera da odontologia, tá? Hoje a gente tem softwares, e já tinha antigamente, né, softwares com mais na linha de parte não voltadas para odontologia em si, tipo AutoCAD, né? Então a Exocad ela desenvolveu um software voltado para odontologia, e
é um software que é muito conhecido mundialmente, né? E ela desenvolveu, ajudou demais, porque, por exemplo, quem mexe com Mesh Mixer também é um super software aí, né? Só que ele é mais difícil a ideia de fazer a grosso modo seria o que você faz no Exocad em 2, 3 cliques, você vai fazer em 20, 30, né? No Mesh Mixer ou um software ali que ele não é voltado para essa parte de odontologia, tá bom? E a outra coisa que eu queria esclarecer, né, que a gente fala, eu tenho Exocad, ou fulano tem Exocad, tá? Mas o Exocad, na verdade, é o nome da empresa, tá bom? A empresa, ela tem 3 produtos hoje no mercado, tá? 3 produtos principais aí, que seriam o DentalCAD, tá? Aí o DentalCAD, ele sim é o software de desenho, tá? Então quando a gente tá falando de DentalCAD, a gente tá falando sobre o software de desenho, o software que a gente confecciona ali as próteses. Então esse seria um dos produtos da Exocad. Aí a gente tem também um outro produto que é o Exoplan, tá? O Exoplan é um software de planejamento ali, na ideia de fazer planejamentos de implante para cirurgia guiada, tá? Então esse é o segundo produto da Exocad. E o terceiro produto da Exocad seria o ShareSide CAD, tá? ShareSide CAD. Esse software ele é voltado para dentistas, tá? Ele é um DentalCAD, mas mais simples, né? Porque a ideia é o dentista, às vezes ele tem ali uma fresadora, e aí para ser um atendimento mais rápido, a Exocad criou esse ShareSide CAD, que é na ideia de facilitar para o dentista ali fazer um desenho e colocar para fresar, tá? Então seriam esses 3 produtos principais aí, tá? Da Exocad. E a Exocad hoje faz parte do grupo Align. A Align comprou a Exocad, então ela agora expandiu aí seus horizontes aí que já eram grandes, né? Então é bem legal isso, tá? E uma curiosidade que eu queria passar: a Exocad ela fabrica, né? Ela cria softwares e aí algumas empresas contrataram a Exocad para fazer o software, né? Porque a Exocad ela é uma empresa de software e aí ela não tem as fresadoras, não é o ramo dela, né? Então as empresas contratam a Exocad para desenvolver ali um software de desenho, né? Um software de CAM para cada fresador. Então um exemplo seria a Mangerbach, né? Então ela contratou a Exocad e pediu ali para ela desenvolver um software voltado nas configurações da fresadora. E esse software ele é o Ceramil, né? Então quem usa as fresadoras da AMAN, o software seria o Ceramil. E qual que seria a ideia, né? A AMAN ela chega e fala, eu preciso de algumas recomendações aqui de parâmetros, então eu preciso que você respeite esses parâmetros aí aqui de bordo normalmente. Então a ideia é que seja um Exocad voltado para a fresadora de cada uma delas ali, né? Especificamente estou falando da AMAN aqui com o Ceramil. E aí a ideia é que o usuário ele não tenha problema, né, de fresagem e tudo mais. Então a Exocad ela desenvolve esses softwares, tá? Fora a AMAN, outras empresas que solicitaram esse programa aí para a Exocad seria a Zurkosan, a Ivoclar, hoje ela também solicitou isso, né? Então a Carestream, a Bego, são algumas empresas que trabalham numa plataforma Exocad,
mas o layout ali, às vezes a ferramenta ali, ela é configurada para cada fresadora, tá? Então, quando a gente fala de Ceramil, ele vai ter bastante configurações ali parecidas, os nomes, mas ele é um produto que a AMAN solicitou para a Exocad. Tá? Então, por isso que às vezes tem uma atualização da Exocad, tem ferramentas novas, e aí não tem no Ceramil, porque a AMAN precisa fazer essa solicitação, e aí eles atualizarem o software, tá? Ou das outras empresas também. Então, essa é a diferença aí, elas trabalham na plataforma Exocad, mas cada uma tem sua diferença, né, para cada fresadora, tá bom? Então, espero ter esclarecido essa questão aí, porque eu vejo que às vezes o cara tá usando um Exocad e usa o Ceramil, e aí ele vê que uma ferramenta ali não tem no Ceramil, que ele usa no Exocad. É por isso que tem essas diferenças, tá? Que o software, eles são independentes ali, então para ter essa atualização no Ceramil, a AMAN ela precisa solicitar isso para a Exocad. Então, por isso que tem essa diferença, tá? E, bom, eu queria falar aqui um pouquinho o porquê de dominar o Exocad, quais seriam as vantagens aqui, né? E o mercado da prótese dentária, ele sempre precisou de mão de obra qualificada, né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante aí quando eu visito outros clientes ali, amigos, né? E eles falam que tá precisando de mão de obra qualificada, que não tem, e aí isso sempre houve, né? Na prótese sempre falta profissional, e aí para o CAD mais ainda. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm ideia aí, né? Comenta aí para mim, por favor, se vocês sabem quantos dentistas são cadastrados no CRO no Brasil. Vocês têm ideia do público aí que a gente está atendendo? Que aí eu vou ver se vocês estão próximos aí de quantos profissionais dentistas a gente tem cadastrados no CRO. Só para vocês entenderem. Ih, 50 mil tá baixo. Bom, boa, aí ó, Dr. Volney. É isso aí, bom, tá quase, um pouquinho menos. A gente tá falando de 400 mil dentistas aí cadastrados no CRO. E eu não sei se vocês sabem com relação a protéticos. Protéticos, a gente não chega a 25 mil protéticos cadastrados no CRO. Então é por isso que é tão defasado a questão de profissional, por isso que a gente vai nos laboratórios, os laboratórios sempre estão cheios de trabalho, né? Então eu sou aqui de São Paulo e eu achava que os trabalhos estavam tudo aqui em São Paulo. Eu falava, meu, tá louco, como é que... Porque a gente roletava a noite inteira aí, trabalhando e não vencia de trabalho. Eu falava que... Eu imaginava, né, na minha cabeça assim, porque eu não saía daqui. Eu falei, putz, é loucura aqui em São Paulo, né? E aí depois quando eu trabalhei na Dental Kramer, e aí viajei o Brasil ali, instalando fresadoras e tudo mais... Aí eu vi que é uma realidade nacional, quiçá mundial. Acredito que essa discrepância de profissionais seja fora também, né? Então, por isso que é muito importante a gente se especializar, né? Porque é uma área que sempre está precisando de profissionais. E aí quando a gente fala isso pro CAD, é muito mais, né? Se a gente está falando de 25 mil profissionais cadastrados no CRO, CAD, eu acredito que não chegue a, sei lá, 2 mil, 3 mil, não acho que
que passe disso com relação quando a gente fala de cadistas, tá? E aí o pessoal às vezes tem dificuldade ali com software, né? Ou nos processos, né? Eu vejo que a galera às vezes me pergunta se é muito difícil mexer com software, e às vezes a pessoa fala, pô, eu não entendo aquela ferramenta. Às vezes o que eu percebo na prótese no geral é que o funcionário ele entra ali e ele recebe aquela informação, né? Vamos dizer no gesso ou qualquer área, né? No metal, qualquer área ali do laboratório, e às vezes ele recebe aquela informação de como é para fazer e não passam o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Eu percebo que a grande questão aí é o porquê, é ensinar o porquê, porque se a pessoa ela entende o porquê que ela está fazendo aquela determinada função, aquela determinada coisa, ela dificilmente vai errar, né? Porque se você só falar, pega e coloca a garrafa aqui na direita aqui, e aí o cara ele vai começar a fazer isso, mas às vezes ele não sabe o porquê que ele está fazendo, e aí hora ou outra ele acaba errando, acaba tendo erros de processo, que isso acontece porque ele não tem a exatidão daquele processo, né? E no CAD não é diferente, né? No CAD eu vejo que a galera aprende as ferramentas, mas não tem um embasamento com relação à prótese, né? Porque o CAD nada mais é que o analógico que levou para o digital. E às vezes o funcionário ali, ou quem está começando ali, ele já começa direto no CAD, e ele não tem essas orientações com relação à parte analógica, né? Morfologia, toda o que envolve ali a prótese no geral, e ele já quer começar a usar ali as ferramentas, né? Então é por isso que eu vejo que tem muito erro de desenho e tudo mais, né? Então eu compreendo, né, essa transição do analógico para o digital. Eu acho que é muito mais fácil fazer essa transição quando você já trabalha com analógico e vai para o digital, porque você já tem o conhecimento de bancada, tá? Você já sabe ali a questão morfológica. Então quando você migra ali do analógico para o digital, é mais tranquilo essa transição, porque você só tem que aprender as ferramentas, né? Quando você não tem conhecimento de nada e já quer começar no digital, eu acho que é uma transição mais complicada, tá? Não é impossível, tá? Conheço várias pessoas que não trabalhavam ali na questão morfológica, essas coisas, e aí caíram pro digital, mas lógico, a ideia é que ele se esforçou ali para aprender essa parte de morfologia, tá? E tinha alguém, né, com conhecimento ali passando com relação à anatomia para essa pessoa, e aí ela foi desenvolvendo, né? Não é da noite pro dia que você vai aprender, tá? Você tem um processo. Eu também tive várias dificuldades, né, nessa transição, e aí assim, às vezes acontecia alguma coisa que eu não tinha conhecimento, né? Eu falava, pô, mas por que não deu certo? Então, assim, é uma transição ali que você aos poucos vai entendendo aonde você está errando, né? E isso no digital ele segue nessa linha para todos. Quando a gente fala de fresagem, quando a gente fala de impressão 3D, tá? É importante você entender aonde é cada processo, cada etapa, para você conseguir filtrar aonde está o erro, tá? Por exemplo, em impressão, o modelo falhou, né? O que está errado aqui? É o desenho, é a plataforma, é eixo Z, é luz. Então eu vejo que se você tem o conhecimento de cada processo, fica mais tranquilo de você entender isso, tá? E corrigir,
né, igual a gente levar numa linha de próteses, vamos pensar no MX ali injetado, as falhas né, a galera aí, os protéticos que estão junto comigo aí, pô, falhou um bordo ali, arredondou um bordo ali da injeção, você já vai entender ali o que foi, né? Então, na ideia seria a temperatura. Então, são esses processos que, uma vez que você tem conhecimento, você consegue ir filtrando e eliminando eles, né? Então, é assim que você vai trabalhar também no CAD, tá? Então, entender cada processo, espaço de cimentação, toda essa questão de término, inserção e tudo mais. Se você tem esse conhecimento, você vai evitar ali de ter problemas ali na sua fresagem, né? E, pô, aí a galera me dá um exemplo, às vezes, né? Você que usa a ferramenta, mas, né, eu pergunto, pô, mas você é cadista aí? Aí o cara fala, não, eu uso a ferramenta e tal, mas será que você usa de maneira correta? Né? Porque tá cheio de... o cara fala, pô, não, eu sou... o currículo, né, de inglês ali, quando você tava fazendo... E será? Opa, voltei? Tô de volta? Sim. Tá. Então, como eu tava falando, né, fica tipo igual currículo, quando você entrega ali, você fala, bom, seu inglês é intermediário, ele é avançado. Então, a questão do CAD é a mesma coisa, né? O cara, às vezes, ele sabe mexer na ferramenta, mas ele não tem o conhecimento da prótese, tá? Então, a ideia é que você tem, assim, se você fosse para falar, putz, eu tenho conhecimento, será que você entrega tudo que o CAD ele pode fornecer para você, em termos de ferramenta, em termos de processo ali, ou você fica num básico ali, só a coroinha sobre dente e tudo mais? Então, é essa a ideia, né, que eu quero estar passando para vocês aqui, dentro desses 10 dias aqui que a gente vai estar junto. Então, a ideia de vocês entenderem todos os processos, entender que o CAD ele não é só chegar ali e mexer algumas ferramentas, o dente ele não vai sair assim, tá? Você precisa ter alguns conhecimentos a mais ali, que envolvem você fazer um bom desenho, tá? Um dentista ali, por exemplo, o que eu mais gosto de ouvir do dentista é falar, cara, coloquei a coroa aqui, encaixou perfeito, não teve ajuste de nada, e aí isso é bem legal ter esse feedback do dentista, tá? E, por exemplo, quando a gente fala de desenho, eu te pergunto, você desenha bem, mas não é... Eu vejo que alguns laboratórios o cara ele faz o desenho e aí ele tem que ficar acrescentando material porque faltou um contato, faltou um bordo, ou ele tem que esculpir a anatomia na mão porque não ficou legal o desenho, né? Então, assim, são coisas que o digital ele não precisa disso, ele sai uma coroa se você souber usar de forma correta a anatomia, você não vai ter problema de ter que ficar reparando isso na mão, né? Então, a ideia de você usar ao máximo, né, dominar ao máximo ali o Exocad, é justamente você conseguir tirar fazer um desenho de uma coroa, fresar ou imprimir, mas que essa coroa ela encaixe perfeitamente no seu modelo, tá? E consequentemente em boca, né? Mas essa é a proposta do digital, tá? A gente está falando de equipamentos aí com precisão de 10 micras de precisão, então é muito preciso esses equipamentos. A título de curiosidade, né, um fio de cabelo ele tem 60 micras, tá? De 60 a 120. A gente está falando de equipamentos com 10 micras de precisão, scanners intraorais aí com 4 micras de precisão, então são equipamentos muito precisos. E se você confecciona, faz um
um desenho de qualidade, você não precisa ter que ficar mexendo na mão, tá? Uma vez que você tem que mexer na mão, isso não tá fazendo certo, tá? Que a gente tem um termo que a gente fala, fazer dar certo e fazer o certo, tá? Sempre que você faz algo no digital, que você precisa corrigir manualmente, talvez uma adaptação, isso é fazer dar certo. Você não está fazendo certo, tá? Porque o CAD, ele te entrega uma precisão absurda. Então, a ideia é que você tire a coroa dali e ela, cara, encaixe perfeitamente. Pô, eu não sei vocês, mas quando eu tiro uma zirconia, encaixo no link ali que ela abotou ali, cara, pra mim é super demais, assim, porque é muito menos trabalho, cara. Você ter que ficar brocando aquela zircônia ali pra encaixar, ou ajustes oclusais ali que você tem que ficar se matando ali com broca. Então, assim, não é o interesse da coisa aqui, né? O CAD, ele é para você desenhar a coroa, aquela anatomia linda, fresar, imprimir, e aí você seguir com o processo sem ter que ficar mexendo demais, né? Com essa anatomia, né? Não sei se é a realidade de vocês aí, se tem muita gente que mexe no manual, depois vocês comentem aí se você tem muito processo de retrabalho no sentido de ter que corrigir uma anatomia, ou se as peças aí estão ok aí, de sai, abotou e tudo mais. Pô, que a intenção é essa, tá? Do CAD, e a gente vai trabalhar para isso aqui nesses dias aí, nessa jornada, beleza? E eu entendo, né, que essa curva de aprendizado aí, né, às vezes ela gera uma insegurança. Uma coisa que eu tento passar para todo mundo que eu converso, né, eu falo, pô, tenta jogar o máximo de opções ali pro CAD, né, porque às vezes eu conheço gente que fala, amigos aí que fazem só a parte de sobredente, parte de implante acaba fazendo manualmente, né, ou placa mio-relaxante faz manual ali. Então, assim, são processos que o software ele entrega todos os recursos ali que você pode fazer no nicho de prótese dentária. Então, não tem por que a gente ficar fazendo manualmente, né, essas próteses, né? Então, usar UCLA, né, ficar inserando na mão para fundir. Pô, você tem ali a opção de desenhar a coroa já com conduto e tudo mais, parafusado ali, e fazer a fundição desse copy, ou fresar em zircônia ali, anatômico. Então, faça esses processos, tente colocar o máximo de recursos que você pode usar, tá, no CAD. Eu entendo que tem uma curva de aprendizado para a galera que está fazendo só sobredente ali, vai para o implante. Vejo que a galera tem muita dúvida com relação a componentes, né? Ou aí pergunta o que é link, T-base, né? Ou interface, a galera fica, ou perfil de emergência, transmucoso, e a galera quando vai para implante fica numa dúvida, aí fica meio inseguro, tá? Mas fique tranquilo que é um processo, né? Você vai entendendo aos poucos ali. Tem uma certa resistência também, às vezes por conta da própria equipe ou do dono do laboratório ali, às vezes naquela ideia de time que está ganhando não se mexe, né? Então aí o cara fala, não vou me mexer nesse setor não, porque já está tudo certinho aqui, está redondinho. Mas procure fazer mais coisas no software, tá? Não fique amarrado em só, vou fazer só sobredente, porque são algumas situações que você não vai desenvolver, né? Você vai acabar ficando naquilo. Então procure tentar puxar ali um implante, puxar uma placa, vai tentando aos poucos agregar isso no seu repertório,
tá? Para você tá desenvolvendo, tá? Para sair um pouco dessa zona de conforto, porque não é interessante ficar só em um processo ali, tá? Já trabalhei em um laboratório que eu fazia só copy, então era tudo copy sobre dente. E teve uma hora que eu falei, putz, eu preciso sair disso aqui, né? Porque eu fiquei pensando, pô, daqui 2, 3 anos, se eu continuar nessa linha aqui, eu vou falar, pô, eu tenho 3 anos de CAD. Logo você vai pensar que a pessoa ela tem um certo conhecimento ali, né? Fala, putz, 3 anos já mexe bem. E às vezes você tá há 3 anos, mas você só fica em uma situação, você só fica no copy. Então, você não desenvolveu nada com relação a implante, com placa, prótese total, enfim, você tem vários nichos aí dentro do software. Hoje agora com a cirurgia guiada, né, você tem o Exoplan ali para você fazer ali guias e aí planejamentos de implantes, são um processo um pouquinho mais complexo, né, que você tem que fazer junto com um dentista ali, mas são recursos bem legais aí para você estar fazendo, tá? Então tente aos poucos ir agregando isso, e se de repente tiver uma resistência ali da equipe e tudo mais, não precisa de primeiro momento puxar todo a sua produção, né, a produção do laboratório, porque às vezes vai impactar, você está aprendendo ali, está naquela curva ali, mas puxa um trabalhinho que está com um prazo um pouquinho maior, tá? E aí você vai agregando isso no seu repertório, você vai ver que vai agilizar a produção do seu laboratório, né? Conforme você criar uma certa intimidade ali com esse processo, você vai ver que você vai começar a fazer mais rápido, e aí ele vai começar a canalizar a produção para você, tá? Então você vai começar a desafogar um setor que, né, manualmente, vamos dizer, na questão de implante ali, né, você vai desafogar esse setor aí do metal, porque aí você vai conseguir escanear, desenhar já a coroinha ali anatômica, ou o próprio copy anatômico para fundir, mas você consegue fazer esse processo muito mais rápido, tá? E aí você vai ser uma peça-chave, né? Conforme você vai ficando puxando isso para você, você vai ser uma peça ainda mais chave do laboratório, né? Então a ideia é que você fique ali na ponta ali, porque hoje, por exemplo, o laboratório ceramista sempre foi o topo ali, né, da cadeia ali do laboratório. E uma vez que você tem o CAD ali, são duas linhas de frente que são bem importantes hoje no laboratório, né? No laboratório digital. O CADista ele tem tanta importância quanto o ceramista, tá? E é um processo que, se você dominar, com certeza você não vai ficar sem trabalho, tá? Então é importante você estar sempre se atualizando nessa jornada, né? O meu conselho é sempre como que você vai desenvolver isso de uma forma mais prática. Eu indicaria você fazer um curso de morfologia, né, de enceramento, tá? Para você desenvolver essa sabedoria com relação à morfologia do dente, a corredor, a vista oclusal, porque tudo isso você vai fazer na mão ali no curso, você vai aprender toda a parte morfológica, e aí uma vez que você tem esse conhecimento para você levar para o CAD, ele fica muito mais tranquilo, né? Porque na mesma ideia de que se você nunca viu aquilo, não tem como você desenhar, né? Se eu falar para você, desenha um carro aí, você tem isso visualmente na sua cabeça, e aí você vai reproduzir ele, né? Da maneira que você visualiza ele. Mas quando você não tem esse conhecimento,
fica mais difícil, né, você fazer esse desenho, né? Então eu vejo que o pessoal vai para o CAD/CAM, mas ele não tem esse conhecimento anatômico, esse embasamento teórico, tá? Não é só colocar um dentinho ali, o CAD ele não faz isso automaticamente ainda, né? A gente vai chegar nessa aula aí no decorrer da semana, mas você precisa estar ali corrigindo, né, o dente ali, colocando ele na melhor posição. Lógico, se o cara que não tem conhecimento nenhum, se ele seguir ali as etapas do assistente, ele vai confeccionar, vai chegar no final ali, ele vai soltar um dentinho ali, mas não como deveria, né, como precisa ser, né, a questão que eu falei, sem mexer, é aquele dente que você tem que tirar da máquina e ele encaixar no modelo. Tá? Então, eu acho que essa seria a proposta, né, do CAD ali, um bom cadista, né, porque um cadista hoje ele é um cara muito requisitado, né, não sei os laboratórios que estão aí presentes aí, quem que tá com esse cadista aí fechado, ou se está precisando aí. Fala aí, Edu, beleza? E aí, primo, tá todo mundo aí? Pô, que legal. E aí, a ideia a gente tem essa linha do CAD, que eu vejo que a gente está passando aí por uma transição ali que o ceramista, ainda assim, é um profissional muito requisitado no laboratório. Mas hoje, com o digital, o CAD a gente está tendo um gargalo ali com relação ao CAD/CAM, tá? Eu vejo que tem muito laboratório que tá ali, que o cara fala, pô, você conhece algum cadista, tá precisando de CAD, então vira e mexe eu tô indicando alguém que tá precisando, né? E aí eu indico as pessoas que eu conheço, e se você domina o CAD a ponto de ser um profissional requisitado, você tem um mundo aí, né? Imagina que você tem vários... Você pode trabalhar no laboratório, você pode estar se tornando uma central de desenho, e aí você confeccionar essas próteses de casa, né? Então você pode estar desenhando aí, que é um mercado que cresceu muito com relação depois da pandemia, né? A gente teve que ficar em casa e tudo mais, e aí a galera que trabalhava no CAD entendeu que dava para se trabalhar de casa. Então você recebe o arquivo, você faz o desenho e devolve ali você vai ter um nicho ali para dentistas, você vai ter um nicho para laboratório, tá? Então a ideia é que você consiga fazer isso também, né? Terceirização de desenho é um nicho que tá crescendo muito, tá? A gente conhece colegas aí que desenham para o Brasil inteiro, trabalhos para fora também, tá? Então é um nicho bem importante do CAD, tá? Que está crescendo bastante, tá? Então a ideia é que você olhe mais para esse mercado, tá? E que você consiga ser esse profissional, né? Porque, como eu disse, se você não tiver esse conhecimento, você vai fazer um primeiro trabalho e aí o cara vai falar, pô, você desenha mais ou menos, então você não consegue, de repente, fidelizar esse cliente, essa palavra que eu estava tentando, né? Às vezes você vai fazer um trampo ali, o cara não te conhece, ele vai mandar um trabalhinho, mas você não consegue fidelizar ele, né, por conta do conhecimento que você tem. Então a ideia é que você se desenvolva, tá? E se qualifique, né? Sempre estar estudando,
sempre está buscando novos recursos, né? O CAD é uma linha que sempre está em desenvolvimento ali, softwares novos, softwares gratuitos, softwares pagos. Então a gente precisa sempre estar se atualizando, né, com relação a isso, tá? Como eu disse, para você alcançar esse patamar, né, você precisa de aprendizado, tá? Então você precisa ter esse interesse, e a ideia é que eu te ajude nesse processo aí, tá? E aí eu não sei se alguém tem alguma pergunta com relação do CAD aí, se alguém tem essas dificuldades, só pra gente tentar alinhar aqui, beleza? Oi? Tem uma equipe aqui que ela me ajuda, que isso aqui não é fácil, tá? O Instagram aqui não é muito familiar para mim, então mas a ideia é que eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois da live, tá bom? Para eu conseguir ajudar vocês aí com alguma dúvida ou algum tema que vocês queiram trabalhar aí no decorrer da semana, tá? Então a gente discute isso, e aí a proposta que eu queria passar era mais com relação a essa questão do CAD, tá? No sentido de explicação mesmo, né? Que eu passei ali para vocês com relação ao ExoCAD, o DentalCAD, o Exoplan, o ShareSide CAD, tá? Então não fale hoje que você trabalha com ExoCAD, sim com o DentalCAD, tá? Que é o software de desenho. É importante você separar isso. Entenda que o mercado é um mercado que está em crescimento, e é um mercado, como eu disse, são 400 mil dentistas para 25 mil técnicos em prótese dentária. Quando você fala do CAD, é muito menos. Então é um mercado que ele tem muito a crescer, né? Então olhe com bons olhos esse mercado, tá? Que ainda você tem muita possibilidade aí, tá bom? De crescimento. Então se desenvolva, né? Cada um no seu tempo ali, mas procure sempre se qualificar para você estar por dentro aí do mercado, ser um profissional disputado, tá? Então que eu acredito que a prótese, quando você trabalha direitinho, você não fica sem trabalho, né? Você sempre tem alguém ali precisando. E quando você vai para o CAD, então é certeza que sem trampo você não vai ficar, né? E aí eu queria estar agradecendo aqui a presença de vocês, tá? Eu espero ter explicado um pouquinho aí da relação aí do CAD com as empresas ali, né? O Ceramil, a Evoclar, né? Então, explicar que é um software, é uma empresa ali que cria esses softwares, tá? E aí ela desenvolve para empresas que queiram isso para ela. Então, por isso que o Ceramil ele tem essas diferenças aí do ExoCAD, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho aí, clareado um pouquinho a ideia de mercado, né? Entender que a gente tem muito ainda a crescer nessa linha do CAD, tá? A gente vai ter lives aí que a gente vai abordar de impressora, de fresadora, tá? Eu tô fazendo um spoiler aí, mas a ideia é essa, tá bom? Então eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Queria falar que a live vai ficar salva, tá bom? Para quem quiser assistir depois. E eu vou estar aqui amanhã com uma próxima live às 8 horas, sempre vai ser essa semana inteira aqui, sempre às 8 da noite, tá? E aí a gente vou abrir uma caixinha de perguntas.
questione alguma coisa ali que vocês queiram que eu fale aí no decorrer da semana, eu vou estar falando aí, conversando com vocês, quero a participação de vocês e espero estar ajudando aí, tá bom? Valeu, eu acho que é isso. Dá uma olhadinha na bio lá no link, não esqueça de se inscrever lá pra gente mandar todos os conteúdos lá no WhatsApp, tá bom? Tem algumas pessoas que estão com dificuldade de entrar no grupo, a gente... Equipe. Bom, tá. Estão me falando que algumas pessoas estão com dificuldade também de entrar no grupo, eu não sei o porquê, mas se você for uma delas, por favor, entre no direct lá, me manda uma mensagem, manda o número do celular, que aí eu vou estar repassando, vou estar te adicionando lá no grupo, tá bom? Se você tiver esse problema com o link. Mas é isso. E tamo junto. Boa semana para vocês. Vejo vocês amanhã, às 8 da noite, nesse mesmo canal aqui. E 8 horas tamo junto aí com a segunda live. Beleza? Link da bio. Valeu. Link da bio. E o link na bio, hein? Não esquece. Tamo junto. Fique com Deus. Até mais.